Fala pessoal, meu nome é Yasmin, do Salvando Semestre, e nessa aula eu vou falar um pouco sobre distribuição normal. Bom, a distribuição normal ela é uma das mais importantes, se não a mais importante na estatística. Ela é aplicada em um grande número de processos aleatórios relacionados ao ser humano e ela também é muito utilizada ao longo de toda a estatística inferencial. A nossa distribuição normal ela tem essa característica de sino, onde aqui o meio é a nossa média e a abertura do nosso sino é determinada através do nosso desvio padrão. Aqui, então, a gente teria um baixo desvio padrão e numa curva mais aberta, a gente teria um desvio padrão maior. Em toda distribuição normal, a gente tem no centro a média e num intervalo de menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, nós temos 68% dos nossos dados. Então, nesse intervalo aqui, nós temos aqui dentro 68% dos nossos dados. Já com menos 2 desvio padrão e mais 2 desvio padrão, ou seja, aqui, a gente tem 95% dos dados. E com mais 3 e menos 3 desvio padrão, a gente tem 99,7% dos nossos dados. Importante notar, pessoal, que aqui a gente vai ter a nossa variável, a nossa média, e a área embaixo da curva, que é a nossa porcentagem, que é a nossa probabilidade de alguma coisa acontecer, certo? Como a nossa distribuição normal ela depende da média e do desvio padrão para ser construída, a gente tem inúmeras distribuições normais. E para unificar essas e criar um método de cálculo da probabilidade, foi criada a nossa distribuição normal padrão. Padronizaram, então, as distribuições normais. Essa nossa distribuição normal padrão, ela é uma distribuição normal, cuja média é igual a 0 e o desvio padrão é igual a 1. A distribuição normal padrão é, então, tabelada, ou seja, a gente tem uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, e as probabilidades abaixo daquela curva são tabeladas, a gente consegue encontrar. Então, calcular uma probabilidade normal passa a ser a conversão de uma normal qualquer, de uma distribuição normal qualquer, com média e desvio padrão qualquer, da qual desejamos calcular a probabilidade, em uma normal padrão. E, em seguida, consultar essa tabela da normal padrão. E como que a gente faz, para transformar uma normal qualquer com média M e desvio padrão S em uma normal padrão? A gente usa a nossa variável aleatória auxiliar, Z. O nosso Z ele é calculado por x, que é a nossa variável, menos a média, dividido pelo nosso desvio padrão. Então, a gente tem aqui uma normal não padrão. Aqui a gente tem a nossa média e a gente tem um desvio padrão diferente de 1. A gente quer, por exemplo, calcular a probabilidade desse x ou abaixo dele acontecer. Então, a gente quer calcular essa área aqui embaixo da curva. Só que a gente não tem uma tabela para essa nossa normal não padrão. Então, a gente vai transformar o nosso x em z para uma normal padrão com desvio padrão igual a 1 e uma média igual a 0. E como que a gente faz? A gente vai colocar o nosso x na fórmula do z, junto com a nossa média e o nosso desvio padrão, e esse nosso ponto virará, então, um z, que a gente calculou. A gente, então, vai achar essa área abaixo da curva com o auxílio das nossas tabelas de distribuição normal padrão. Então, pessoal, com o z calculado, a gente vai entrar na tabela da distribuição normal padrão, como eu disse anteriormente. A tabela de distribuição normal padrão que eu vou usar nessa videoaula, ela fornece a probabilidade do valor da variável aleatória cair dentro de um intervalo entre a média e determinado valor de z.
Então, a gente tem aqui uma distribuição normal, aqui a gente tem a nossa média, e a gente teria aqui um valor de Z. A minha tabela, então, ela me dará essa probabilidade aqui, essa área abaixo da curva. A gente tem outras tabelas que fornecem toda essa probabilidade da área em vermelho. Ou seja, a gente tem toda a probabilidade de números menores que Z acontecerem, e não entre Z e a média, certo? Mas isso vai impactar na hora dos nossos cálculos? Não. Utilizando qualquer uma dessas tabelas, você vai encontrar o mesmo resultado. Qual que é a diferença? Quando a gente usa essa tabela que nos dá somente a probabilidade desse intervalo entre a média e Z, a gente tem que lembrar que a nossa média ela divide os nossos dados em 50%. Então, a probabilidade dessa parte verde acontecer, que é da nossa média para trás, ela é de 50%, ou de 0,5%. Então, lembrando disso, a gente consegue fazer as mesmas contas, tá? É só lembrar desse pequeno detalhe. Então, como que a gente lê a nossa tabela? Como que a gente entra os dados para achar alguma informação aqui? Na posição vertical, nessa primeira coluna, a gente tem o nosso inteiro e o primeiro decimal de Z. Já na horizontal, aqui na nossa primeira linha, a gente tem o segundo decimal de Z. E aqui no meio, a gente tem a nossa probabilidade. Então, por exemplo, se a gente tiver um Z igual a 1,44, a gente vai pegar o 1,4, olhar nessa coluna, então achamos, é aqui. Depois a gente vai pegar o 0,04, que é o nosso segundo decimal, e achar aqui em cima. E a gente vai ver onde que os dois se encontram. Esses dois eles vão se encontrar, então, aqui no nosso 0,4251. Então, a minha probabilidade ela vai ser 0,4251 com esse Z. A gente também pode fazer o contrário, encontrar uma probabilidade que a gente está procurando aqui no centro e, a partir dela, encontrar o valor de Z e, a partir do Z, encontrar o nosso X, tá? Também é uma possibilidade de aplicação dessa tabela. Bom, pessoal, vamos então fazer um exemplo. Nosso exemplo ele diz: pessoas com uma determinada doença receberam um tratamento intensivo cujo tempo de cura foi modelado por uma distribuição normal, com média 15 dias e desvio padrão 2 dias. Calcule a probabilidade do tempo de cura ser superior a 17 dias. Bom, se a gente tem aqui a nossa curva, aqui a gente tem a média, que é 15, a gente teria aqui o nosso 17, né, que é o nosso x igual a 17. E a gente quer saber a probabilidade do tempo ser maior do que 17 dias. Então, seria essa área aqui abaixo da curva, né? Porque a gente quer maior que 17. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse nosso x igual a 17 no z. Então, com essa formulinha, a gente tem que o nosso x é 17, a nossa média é 15 e o nosso desvio padrão é 2. Essa conta dá, então, 2 sobre 2, sendo igual a 1. Bom, então a gente já tem que o nosso z ele é igual a 1. A gente encontrou, então, o nosso z. O nosso z ele é igual a 1,00. Então, o inteiro mais o primeiro decimal está aqui, né? O nosso 1. O segundo decimal também é 0, que seria aqui. Eles se unem no 0,3413. E qual que é essa porcentagem na nossa curva? A gente viu que essa tabela ela nos dá a probabilidade da média até o nosso z. Então, se a gente desenhar aqui o nosso z igual a 1, essa probabilidade que a gente achou aqui na tabela seria essa área, e ela é igual, então, a 0,3413. A gente viu
que a probabilidade aqui da média para trás é 0,5. A gente também sabe que toda a nossa probabilidade, toda a soma das nossas probabilidades tem que dar 1. Então, a probabilidade que a gente quer, que é essa área vermelha, vai ser igual a 1 menos 0,5 menos 0,3413. Então, a nossa probabilidade, para x maior que 17, que foi o que a nossa questão pediu, ela vai ser igual a 0,1587. Transformando em porcentagem, isso vai ser igual a 15,87%. Esse, então, é o resultado da nossa questão. A probabilidade do tempo de cura ser maior que 17, que seria essa região aqui, é de 15,87%. Então, pessoal, se a gente estivesse usando a tabela que nos dá toda essa área atrás do Z, a gente simplesmente pegaria o resultado da tabela, subtrairia de 1, certo? Para encontrar. E o valor teria que ser o mesmo. Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para conseguir acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Até a próxima aula!